para você as resoluções, com certeza. Vamos lá. Uma bola de bilhar vermelha está inicialmente em repouso a 40 centímetros de duas das bordas, lateral superior da figura. De uma mesa de bilhar, como mostra a figura. Uma bola branca de mesma massa e tamanho lançada na direção da vermelha com velocidade V0 paralela à borda lateral. As duas bolas colidem e algum tempo depois a bola vermelha está prestes a cair na caçapa, posicionada na junção de duas bordas. No mesmo instante, a bola branca toca a borda superior da mesa, com uma distância D da bola vermelha, conforme a figura. Ele quer saber essa distância D. Despreze os efeitos dissipativos como deslizamento com atrito. E considere a colisão entre as bolas sendo perfeitamente elástica. Considere que o diâmetro das bolas seja muito menor que as distâncias mencionadas, que não ocorram outras colisões intermediárias. Cheio de coisa aqui, né? Mas se ele está falando que vai ser colisão elástica, bem, a coisa facilita bastante, né? Porque a gente sabe que na colisão elástica, o momento linear é conservado. Lembra disso? Eu não, acho que não lembro nada de momento. Ah, bom. Bem, momento linear é uma espécie de conservação de energia, só que não é energia, é movimento. Tipo, a conservação de energia eu tenho certeza que você sabe bem, né? A energia no começo tem que ser igual à energia no final, não é mesmo? E aqui no momento a mesma coisa. Se ele falou que a colisão foi perfeitamente elástica, né, o momento é conservado. Na realidade, seja perfeitamente elástica ou seja perfeitamente inelástica, ou só inelástica, na realidade o momento é sempre conservado, tá bom? O que ocorre é que na maioria dos problemas que a gente tem, a gente trabalha com força, né? E lá na força a gente despreza a conservação do momento. Até porque a força, ela é a variação do momento no tempo, né? Então a gente precisa de variação de momento para estudar força. E a maioria das coisas que a gente estuda é força, né? Então por isso que a gente não fala tanto de momento. Mas aqui é momento, tá? A gente vai ignorar qualquer questão associada a forças. Então o que acontece é o seguinte: o momento antes é igual ao momento depois. Assim, momento inicial é igual ao momento final. Aqui é uma das várias letras que a gente usa para estudar momento. Bem, quem são os elementos que vão sofrer quanto ao momento aqui nessa questão? Temos dois, temos essa bola branca e a bola vermelha. Bem, momento, por si só, né, a grandeza momento, é simplesmente massa vezes velocidade. De tal forma que se você não tiver velocidade, você não tem momento. Se a velocidade for zero, ou seja, se o objeto estiver parado, aquele objeto não está colaborando com o momento em determinada condição do problema. Quais são as duas condições do problema? A colisão, a condição é antes da colisão e depois da colisão. Temos nosso estudo aqui, inicialmente, vai ser antes da colisão e aqui depois da colisão. Então, o que acontece antes da colisão? O que acontece depois da colisão? Se nós estivermos falando de momento, não é mesmo? Bem, antes da colisão, tu tens que concordar comigo que o único objeto que está se mexendo é esse, né? A bola vermelha está parada. Portanto, o momento inicial trata apenas da massa da bola branca. Então, eu vou chamar de MBV. Ele chamou a velocidade V0. Então, eu vou chamar de V0 também. Muito bem. Eu vou colocar um vetor aqui, tu já vai entender por quê. E agora, qual que é o momento final? Bem, tu tens que concordar comigo que depois da colisão as duas bolas se movem. A vermelha ela vem para cá e a branca ela vem para cá, né? Então as duas bolas se movem. Portanto, aqui eu tenho que cuidar, eu tenho que colocar a massa da branca e a nova velocidade dela, que eu posso chamar de velocidade 1, e a massa da vermelha vezes a velocidade da vermelha. Bem, é melhor eu chamar de velocidade da branca e velocidade da vermelha, né?
Só que lembre-se, velocidades finais, tá bom? Uhum. Agora olha só. Não precisava necessariamente ser assim, né? Uma soma de momentos. Poderia ser os dois juntos, as duas bolas juntas. Se tivesse ocorrido uma colisão perfeitamente inelástica. Numa colisão perfeitamente inelástica, as duas massas se somam, tá? Como essa aqui é perfeitamente elástica, são dois elementos diferentes aqui. O momento de uma mais o momento da outra. Tá bom? Uhum. Muito bem. Um exemplo de colisão inelástica é, por exemplo, você rebater com um taco de beisebol uma massinha. O que vai acontecer? A massinha vai se unir ao taco, né? Uhum. Então ali tu teve uma colisão inelástica, porque depois da colisão as duas andaram juntas, tanto a massinha quanto o taco de beisebol. Uma colisão perfeitamente elástica é o taco de beisebol numa bola de beisebol, né? Se a gente desconsiderar as deformações da bola de beisebol, né, que sempre ocorrem, colisão elástica. Tá bom? Tá. Veja que eu coloquei o vetor, né? Por que eu coloquei esse vetor? Porque tal qual a força, tal qual o deslocamento, velocidade, essas coisas, o momento é uma grandeza vetorial. Então, pelo princípio de Galileu, eu posso trabalhar em cada coordenada. Trabalho na coordenada x, trabalho na coordenada y, separadamente. Isso facilita um pouco a nossa vida a princípio. Por quê? Por um motivo muito interessante. Como essa bola aqui, né? Ela só vai para frente, perceba que ela só se mexe na vertical, né? O movimento horizontal das duas aqui vai ter que ser o mesmo, a princípio, Uhum. por conservação de momento. Porque tudo bem, na vertical eles se movem devido a isso aqui, né? Então vamos dizer assim, o movimento vertical é dado pela própria bola aqui que se mexe na vertical, mas ao passo que uma bola está indo para essa direção na horizontal, a outra vai ter que na horizontal ir com a mesma intensidade, para que o momento na horizontal seja igual a zero. Já vai entender o que eu quero dizer. Isso aqui é a expressão geral, nas duas dimensões. Mas agora vamos falar só na dimensão y. Okay? Tá. Na dimensão y, que é a vertical, a nossa bola branca é a dimensão que a bola branca se mexe. Toda a velocidade dela é uma velocidade vertical. Concorda comigo? Uhum. Ela não está se movendo em nenhum. Antes da colisão, né? Ela não se move definitivamente para nenhuma das direções. Agora, vamos lá, né? As duas bolas elas se mexem aqui em Y. E elas se mexem para frente em Y. Então, a gente pode dizer que existe uma velocidade Y aqui e a massa da vermelha, velocidade da vermelha também. Deixa eu colocar esse V aqui, V de letra corrida, né? Quer dizer, de forma. Uhum. Tudo bem? Então aqui essa é a nossa querida dimensão Y. Agora, isso, antes da colisão, tinha a velocidade só da bola branca, e depois da colisão da bola branca e da bola vermelha em Y. As duas foram para cima, né? As duas subiram, né? A vermelha subiu um pouquinho, a branca subiu um montão. Uhum. Isso, assim, a quantidade de deslocamento não importa muito, né? Note que momento é algo que está relacionado exclusivamente aqui com a velocidade. Sendo assim, vamos agora em X. Me diz uma coisa. Alguma dos objetos aqui tem uma velocidade horizontal antes da colisão? Não. Não. Então significa que o momento horizontal antes da colisão é zero. Uhum. Faz sentido, né? Faz. E agora o que acontece é o seguinte, minha amiga. As duas vão ter velocidade horizontal depois da colisão. Não é mesmo? Uhum. Bem, como eu estou tratando de números absolutos, a gente tem que reparar uma coisa. Quem é que foi para a esquerda? Não foi a vermelha? Uhum. A gente vai considerar a esquerda, normalmente é o que a gente considera esquerda negativa. Então a vermelha vai ter que ter um valor negativo aqui, Tá. né? Porque a velocidade, uma vez que ela foi para a esquerda, ela é negativa, não é mesmo? Uhum.
Portanto, olha só o que a gente conclui muito interessantemente aqui, que o momento da bola vermelha depois da colisão É igual. em x, né, vai ser igual ao da nossa bola branca. Uhum. Em x, né, claro. Muito bem. Com isso em mente, né? Com isso em mente, nós notamos aqui uma coisa bem curiosa. As bolas. Né? Veja, a velocidade está relacionada com a massa. Então, aqui a gente poderia buscar uma expressão de velocidade, né, associada à massa aqui já de vez, né? Mas e aí, qual é a massa das bolas, né? Uhum. A bola branca de mesma massa. Uhum. Comentário bovino. Isso aqui é mega importante, né? Porque se a massa for a mesma, Pode cortar, né? exato, minha amiga. Portanto, a velocidade da bola vermelha é igual à velocidade da bola branca depois da colisão. Em x, né? Claro, estamos falando em x, né? Uhum. Beleza. Em x é mesmo. Muito bem. Vamos guardar essa informação no nosso Kokoro. Kokoro é coração em japonês. Agora, o que a gente vai fazer aqui, né? Se depender só da velocidade em x, estava resolvido, né? A questão é, ele está nos pedindo justamente a distância que elas vão ter em x, a distância horizontal, né? Ali no momento da colisão. Desculpa, no momento em que a vermelha cai na caçapa, que me parece ser o mesmo momento que a branca bate, tem que ler direito isso, né? As duas bolas colidem algum tempo depois, a bola vermelha está prestes a cair na caçapa posicionada na junção das duas bordas. No mesmo instante, a bola branca toca a borda superior da mesa. Uhum. Então vamos dizer assim, o deslocamento em Y das duas ocorreu no mesmo tempo. Né? Tipo, Sim. quero dizer, claro que eu tô falando depois da colisão, né? O tempo que ela demorou para vir para cá foi o mesmo, ou seja, é estranho dizer isso, mas tem tudo a ver com o princípio de Galileu, né? Que às vezes os professores negligenciam. Mas a questão é o seguinte, ignorando completamente a dimensão x, como se tu tivesse um olho só e não visse a profundidade, as duas bolas elas alcançaram o y ao mesmo tempo. Uhum. Né? Depois da colisão, claro. Depois da colisão, elas demoraram o mesmo tempo para alcançar y, não é? Sim. Isso, elas demoraram o mesmo tempo para alcançar y. E, com isso em mente, né? Qual que seria então a resposta ali? Será que tu já concluiu a resposta? Tá. Eu poderia colocar que a distância, usando essa conclusão da velocidade em x, que a distância vai ser a mesma para os dois? A distância que eles vão percorrer? A distância que o branco vai ficar de distância do vermelho é a mesma distância que o vermelho vai estar da caçapa? Ah, Não sei. tu quer dizer que aqui tipo é metade, né? Não seria a mesma distância para a esquerda e a mesma distância para a direita. É isso que você está dizendo, né? Uhum. Bem, dá para dizer, sim. Mas eu não sei se eu entendi direito, não. Só. Tá, vamos com calma então, né? Bem, uma coisa que tu tem que tomar cuidado é não se afetar, né, pelo desenho. A gente tem que tomar cuidado com isso sempre num problema de física, tá? Os desenhos, eles enganam às vezes, beleza? Eu não quero entregar a paçoca assim muito facilmente, né, de qual é a resposta. É porque a resposta ela é um tanto óbvia já, né? Mas vamos lá, né? O desenho ele talvez não esteja entregando o que seria a resposta certa, mas perceba comigo aqui uma coisa, né? Eles demoraram o mesmo tempo para se mover a distância t, a bola branca e a bola vermelha depois da colisão, beleza?
Uhum. E sabemos que a velocidade em x das duas é igual em módulo, não é? Uhum. Muito bem. Agora me diz uma coisa. Lá da cinemática mais básica, a primeira aulinha lá de cinemática que o professor dá, ele não te explica essa equação aqui, ó, sorvete, Uhum. onde a velocidade é constante? Sim. Essa poderia ser a velocidade, a equação da posição, tanto em x quanto em y, né? Uhum. Mas perceba que tanto para a nossa bola branca quanto para a vermelha, essa velocidade aqui, nessa equação sorvete, vai ser a mesma, né? Uhum. E o tempo também foi o mesmo. O tempo para encostar aqui foi o mesmo. Uhum. Então, tu tens que concordar comigo que o deslocamento para a esquerda, no caso da bola vermelha, foi também o mesmo. O ΔS para a esquerda foi o mesmo ΔS para a direita da bola branca. Tá. Aí é na horizontal porque você está fazendo do eixo X, né? Isso, exatamente. Se eu Uhum. esquecer completamente o fato de que eles se moveram em Y, porque eu já trouxe a informação que eu queria do Y, que é o fato do tempo das duas ser o mesmo. O tempo que elas se colidiram aqui foi o mesmo, que elas chegaram nessa mesma distância em Y foi o mesmo. Ok? A gente já concluiu isso porque isso está escrito aqui no enunciado. Uhum. Né? Mesmo instante, ó. Oh, meu Deus. Certo? Tudo bem? Uhum. Ou seja, a equação de uma bola para outra só muda o sinal aqui, né? Se a gente considerar que a posição inicial é zero em x, né? Então as duas tiveram o mesmo ΔS, um para o lado, outra para o outro, né? Faz sentido? Uhum. Faz. Uma para a esquerda porque é negativa, outra para a direita que é o negativo, é o mesmo ΔS. E qual foi o ΔS? Qual foi o deslocamento em x da bola vermelha? Em x. 40. 40. Então, obrigatoriamente, a branca também teve 40, só que para a direita, né? Uhum. Por conservação de momento. Uma vez que a velocidade é a mesma e o tempo também é o mesmo, né? Que elas encontraram aquela limitação lá em y. Portanto, se é 40 para a esquerda e é 40 para a direita, a distância que ele nos dá lá é 80. Uhum. Tudo bem? Fez Ok. sentido? Fez. Uhum. Vamos recapitular. Conservação do momento sempre acontece. Aqui nós estamos conservando numa equação geral, né, em todas as dimensões. Mas quando a gente vai estudar cada dimensão separadamente, a gente vê que em y, tá, teve a conservação, tudo bem, mas o Uhum. importante está aqui em x, onde a gente repara que as velocidades em x das duas são a mesma velocidade. Uhum. E o enunciado nos falou que o tempo é igual para as duas também. O tempo do quê? O tempo de tudo. O tempo de ter chegado em y, né, que é o que realmente nos importa. Né, porque o que importa aqui é o momento que a bola chega na caçapa, que também é o mesmo momento que a bola branca encosta na mesa. Uhum. Então o tempo em y foi o mesmo. Se o tempo em y foi o mesmo, bem, a gente está falando de um tempo só, né? Até hoje, ninguém, só porque subiu, mediu um tempo diferente de alguém que andou para frente. O tempo é o mesmo no processo todo. Então, Uhum. o tempo de encostar ali é o mesmo, tanto para a branca quanto para a vermelha. E a gente sabe que se o tempo é o mesmo, a equação do sorvete vale sempre para a velocidade constante, que é o caso aqui. Uhum. Então, o deslocamento para um lado foi o mesmo deslocamento para o outro, o deslocamento para o lado x foi 40, então para o outro também foi 40, por isso que a resposta é 80, tá bom? Tá. Alguma dúvida? Conseguiria fazer uma parecida como essa? Acho que entendi isso. Acho Uhum. que entendeu? Tá bom. Então, tô pondo fé, hein? Uhum. Eventualmente a gente faz uma para testar, mas refaça, né? Depois da aula você vai refazer essas questões, tá bom? Tá. Então tá bom. Deixa eu voltar lá para a última página. Agora vamos para 81. Ai, meu Deus, tem um canhão intenso o suficiente para fazer a bola rodar a terra toda. Uhum. Já viu um problema como esse? Esse aqui é um clássico dos clássicos. Blá, 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 blá. Qual deveria ser a velocidade inicial de um projétil lançado horizontalmente ao lado do Everest, a uma distância aproximada de 6.400 quilômetros do centro da Terra, para colocá-lo em órbita em torno da Terra? Alguma ideia?
Tem. É movimento circular uniforme, isso aí? Bem, quando ele começar a orbitar vai ser, né? Uhum. Dá pra fazer só por delta S e delta T, né? Faz aí, vamos ver se vai dar certo. Tá. O delta S tem que ser 2π high, né? 2πr perímetro, isso mesmo. Que vai ficar. Ele pediu pra botar π como 3? Pi com 3? Pediu pra arredondar π? Bem, ele não falou nada sobre isso, mas vamos ver aqui embaixo se ele falou. Não, não falou nada sobre isso. Tá. Hum, qual seria Não, delta S e delta T não vai funcionar, não, Su. É verdade. Não, Eu já sabia disso. não é isso, não. Bem, o que que acontece aqui, né? Essa bola ela precisa ter energia suficiente para vencer a gravidade da Terra, né? Basicamente é isso. Uhum, Então, quando a gente leva isso em conta, né? A gente tem que dar uma olhadinha em conservação de energia. Daí você pode estar se perguntando, mas a questão da bola horizontal, professor, mas quando a gente está falando de energia, não importa muito a direção, né? Até por isso a gente trabalha com energia. uhum, Quero dizer, aqui ele falou sobre ser horizontal, né? Horizontalmente. Né? Isso não importa muito na prática. Quando a uhum, gente está falando de conservação de energia, né? De fato, para fazer uma bola sair do efeito gravitacional, né? Ela tem que vencer a aceleração da gravidade, etc. Essas coisas que a gente está acostumado a pensar quando pensa num foguete, né? uhum. Mas essa bola ela tem uma energia cinética, que eu acredito que você lembre da equação. Qual que é a equação da energia cinética? mv ao quadrado sobre 2. Exato. E essa energia cinética, ela tem que vencer a energia potencial gravitacional da Terra, né? Tá. Mas por que essa energia, o potencial gravitacional? Bem, porque é a potencial gravitacional que faz a bola cair para a Terra de novo, né? Ah, tá. Uhum, Então, se tu tiver energia cinética suficiente para fazer ela vencer, tá resolvido, né? uhum, É isso aí. Então a gente sabe que a energia potencial gravitacional é mgh. uhum. Note uma coisa bem curiosa, né? Em nenhum momento ele falou a massa da bola. Sim. Então é porque a massa não importa. Então já dava para prever que tu tinha que usar alguma equação que cortaria a massa, né? Daí entregou a paçoca que era energia, sacou? Uhum, Pois é. Bem, resolve aí pra gente então em contravelô, por favor. tá. Eu coloquei mv ao quadrado sobre 2 tem que ser maior do que mgh. V ao quadrado sobre 2 tem que ser maior do que 2 vezes gh. Bem, a questão de ser maior, na realidade, não importa muito, né? Se por igual já resolve, né? Que a gente quer a velocidade mínima aqui. Ah, tá. Então, pera. mv ao quadrado sobre 2 é igual a mgh. V ao quadrado é igual a 2 vezes gh. V é a raiz. Aí tu faz essa conta aqui. Raiz de 2gh, né?
Isso. Bem, faz a continha, não esquece de. Bem, falei, né? Mas não esquece de converter no final ali que tem quilômetros por segundo, né? O que tem que converter? Já tá em quilômetro? Ah, mas cuidado, né? Porque a gravidade não está em quilômetro, né? Ah, verdade. Então eu vou converter o H. Mais fácil. Como você achar melhor. Hum, não, vou converter o. Não, vou converter o H mesmo. Uhum. Vai ficar 10 a menos 2, né? Tá, não deu exato. Aí eu acho que eu fiz errado. Acho que não. Aproximadamente, né? Tá. A velocidade deu 800. Posso aproximar a raiz de 2? Como tu quiseres. 800 vezes 1,4, que dá. Oxi, peraí, tá sobrando um zero aqui. Daria D, né? Letra D. Isso. Cuidado Uhum, com a conversão, né? Tirando isso, tudo certo, né? uhum, Beleza? tá bom. Vê direito aí se dá D ou não dá B. Se é que eu não fiz a conta, né? Mas ou é B ou é D, né? A questão é que me parece que 112 quilômetros por segundo é muita coisa, né? Aí eu botei Não sei, talvez perdeu uma base 10 aí no meio do caminho. V ao quadrado, 2J. V ao quadrado, 2 vezes 10 vezes 10 a menos 3 vezes 6.400. V ao quadrado. Pera. Tu fez 6.400 vezes 10 na menos 3? Vezes 10. 10 vezes 10 a menos 3. Mas quilômetro é 10 na 3, não é 10 na menos 3. Mas não tem que converter de metro para quilômetro? Tá, tu tá convertendo. A gravidade, aceleração da gravidade. Tu converteu a aceleração da gravidade para quilômetro. É, para quilômetro por segundo ao Mas tu quadrado. tinha dito que ia converter a altura para quilômetro, né? É verdade. Então eu me Para confundi aqui. metro, para metro. Tá, pera. Vou fazer assim dessa vez. Fica 6,4, né? Aham. Vai ficar 8 raiz de 2 metros por segundo. Eu vou fazer a conta. Pô, dava para tu ter feito sem tanta confusão, né? Deixa eu fazer aqui. V igual a 2GH raiz. V igual a raiz de 2 é 1,41. Bem, eu tenho que fazer a raiz das outras coisas, né? 10. Só que se a gente quiser passar para quilômetros por segundo, né? Então é 10 metros. Só que quilômetros é 10 na 3. Então eu coloco um 10 na 3 aqui para virar quilômetros por segundo. Então na prática eu tenho que dividir por 10 na 3. Daí virou pronto, quilômetros por segundo. Agora vezes 6.400 quilômetros. Aí vai ficar simplesmente 6,4 vezes 10, que vai dar 64. E raiz quadrada de 64 é 8. Vai ser 8 vezes 1,41. 8 vezes 1,41 é 11,28 Metros por segundo, né? quilômetros, porque eu passei a aceleração para quilômetros por segundo ao quadrado. Uhum, Então, quilômetros por segundo. Beleza? Eu tinha ok. dito B, né? Tava errado. Era B. Uhum, Então, cuidado aí com a conversão. Como eu falei, tu perdeu alguma base 10 em algum lugar, né? é Mas verdade. teve uma ideia boa, né? Passar, na verdade, a aceleração para quilômetros por segundo, porque a resposta já sairia direto, né? Uhum, Exatamente.
Então agora vamos para 82. Eu acho que 82, se tu fizer um bom desenho, tu consegue resolver sozinha, tá? Tá. Vou colocar ela aqui. É óbvio, ignore que é um continente, né? A gente está falando de física, então partículas. Tá. Tá. Essa é fácil. Eu não vou falar que é fácil, sempre que eu faço, eu falo que é bem. Isso, humildade acima de tudo. Não é fácil. Tá. Calma. Eu vou botar velocidade é de 2 centímetros ao ano. E aqui é o tempo. Essa é V delta S delta T, né? Isso, Ele fala que a velocidade é constante. isso. 5.000 quilômetros. Aí tem que converter. Para metros é vezes 10 a terceira, para centímetros vezes 10 ao quadrado. Então, delta T é delta S vezes V. Delta T é 2 vezes 5.000 vezes 10 a quinta. Isso aí vai dar. Tá. Para quanto tempo tem transcorrido desde que o átomo estava unido em um supercontinente? Não, não. Delta T é 5.000 vezes 10 a quinta dividido por 2. Da letra D. Perfeito. Faz todo Né? sentido do mundo. 250 milhões de anos, é a época pré-cambriana ou qualquer coisa do gênero, né? Jurássica, sei lá. Uhum. Tá fazendo vestibular, tem que saber essas coisas aí. É. Vamos para a próxima. E 3 tem um motorzinho. Polias. Quando tu fez essa prova aí, tu foi bem? Na prova de física, É. eu acho que eu fiz de 10, 7 questões. Né? Tá bem razoável, né? Pra quem nem tava formada no ensino médio ainda. É. E aí, como é que faz essa? Tá. Tá. A força de tração tem que ser igual à força. Tem que ser maior ou igual que a força-peso, né? Você que tem que me dizer. É. Não, calma. Se for igual à força-peso, ele não vai mexer, né? Ah, é? É, que aí vai ficar parado, né? Não. Porque por uma coisa estar em equilíbrio, que é o que você está me falando, você tem duas possibilidades. Ou ela está parada ou em velocidade constante, Uhum. MRU. E aqui a coisa está em MRU, né? Ah, tá. Então, sim, as forças são iguais. Então, se a aceleração da gravidade for 10, tem que ser 120 newtons, Hum, né? é verdade. Que coisa boa, exatamente. É só Então, isso? só isso. Resposta D, de novo. Ah, tá. Tranquilão, né? Uhum. Então lembre-se que equilíbrio não é só estar parado. Equilíbrio também é velocidade constante, Tá. que era o Uhum. caso ali, né? Então era uma pegadinha do malandro essa. Uhum. Ah, olha só, um baita de um texto aqui. Tá. Antigo e o Novo Testamento juntos aqui. Pensei que era só neném que tinha questão longa desse jeito.
Hum, tá. Eu acho que a massa não vai influenciar. Então, A massa não influencia no quê? na, na quantidade de energia de cada uma. É Ah, assim, é? Mas qual que é a calma. equação da energia? mv ao quadrado sobre 2, mas não vai ter alteração da velocidade também? Ah, bem, cuidado, né? De fato, a velocidade não muda. Até porque a gente tem as massas se cortando lá, né? Quando a gente faz que a energia potencial é igual à energia cinética. A massa Uhum. corta, é o mesmo objeto. Mas aqui ele está falando exatamente disso? Ele está falando da velocidade? Não, né? Está falando da energia cinética. Né? Ah, e ele falou também na iminência de atingirem o solo. A mais pesada vai atingir com mais energia o solo, né? É verdade. Eu prefiro que caia uma gota de água na minha cabeça do que Uhum. uma tonelada, né? Uma bigorna. É, faz Apesar sentido. delas chegarem, né, no vácuo, na mesma velocidade, né? E ao mesmo tempo. Uhum. Tu já viu aquele vídeo muito massa de uma queda livre no vácuo? Vou te Do mostrar. balão e da bola de boliche, da pena. Ah, você já viu. Uhum. Esse mesmo. Então tá bom, é o que acontece, né? No vácuo é aquilo mesmo. Independente da massa, independente do formato, independente de qualquer coisa. Mas aí não tá no vácuo, né? Tá só. Não, aqui não tá no vácuo, mas não importa, né? É como se tivesse. Então, pera. Calma, calma. Tá E- ignorando a resistência do ar, então tá no vácuo na prática. Mas a energia. Tá. Eu colocaria como resposta a alternativa, com dúvida, né? Mas a alternativa é B. A maçã mais pesada possui o dobro da energia cinética da maçã mais leve. Não, é isso mesmo. Mas o fato deles terem a mesma velocidade não é justamente por isso que tem energia cinética diferente? Porque eles têm massas diferentes? Sim, se eles têm massa diferentes e velocidades iguais, energia cinética obrigatoriamente vai ter que ser diferente, né? Entendi. É isso aí. Beleza? Uhum. Tranquilão, né? Só olhar para cá, igual a mv quadrado lá, que tu repara tudo que tinha nessa questão. E fizemos 5. Uou, com explicações e tudo mais. Vamos ver a próxima. Bem, pensa aí, preciso ir no banheiro rapidinho, tá? Tá. Tá. Isso aqui.
E aí? Eu tô tentando resolver isso aqui sem saber o calor específico, né? Nem a densidade, né, professor? Pois é, eu tava pensando nisso quando eu fui no banheiro. É o tipo de questão que vai estragar o teu vestibular se tu não saber como lidar, tá? Então, é bom eu deixar isso claro. Apesar de ter um negócio aqui dizendo isso, Ah, tá. poderia não ter, entendeu? Poderia não ter. E Sério? sim, por que não? Poderia não ter. E daí o que aconteceria? Tu ia ficar travada no vestibular? Não. Tu tem que fazer alguma suposição. Física é feita de suposições. Uhum, Então a suposição aqui é que o coeficiente. E veja, é uma suposição obrigatória para resolver o problema. Né? Tu já escreveu a equação do que macete e tudo mais, tu já reparou que ou ele dá o coeficiente de cada um, ou tu tem que cortar eles, né? uhum, Pois é, então a opção é cortar, né? uhum. É isso aí. Então, cuidado para não empacar num detalhe desse, né? Um detalhe trivial até. Tá. Quando chegar na resposta, me fala, tá? Tá. Meu fone tá uma droga. Se tu falou alguma coisa, eu não entendi nada. Eu falei, ok, Ah, tá bom. Beleza. dá 15, letra C. 15 ml, olha só. Uhum, Legal. Nada demais, né? Feito ali aquele. Como é que se diz em inglês isso? Tem um nome, não lembro agora. Sabendo aquela simplificação, resolve tudo. Vamos agora para um probleminha de eletricidade. Será que a gente consegue terminar essa prova toda em uma aula? Vai ser bem legal. uhum. Resistência elétrica, uma curva de dDP por A. A resistência elétrica do componente na região em que ele se comporta como um resistor ôhmico. O que é um resistor ôhmico? Restaurômico é aquele que permanece com tensão constante, né? É isso? Tensão constante? Tu quis dizer resistência constante, né? Isso. É. Porque a lei de Ohm, ela é U igual a RI. Só que ela é assim, uma equação de uma reta, né? Veja que isso aqui é equação de uma reta, né? É tipo Y igual a X. Uma reta que passa pela origem, né? Uhum, Concorda comigo? Só que é só para resistores ômicos, resistores que não se afetam pela temperatura, basicamente. Por quê? Porque, como você sabe, acredito que você saiba, a resistência de um resistor tem a ver com o seu comprimento, não é mesmo? sim. Muito bem. E o comprimento dos objetos altera-se dependendo da temperatura, não é mesmo? Uhum, Aquela velha equação lá, delta L igual a L0, alfa delta T. Então, se tu altera o comprimento do teu resistor por meio da temperatura, tu vai alterar a resistência. uhum, Só que a gente usa resistores de materiais que tendem a não alterar, né, o tamanho. Então, são ômicos, esses são os ômicos. E a gente tem aqui uma reta basicamente até 0,4 aqui, né? uhum. Bem, até é contigo. Deixa eu ler a letra. Vai dar 0,8? A resposta Ou... final vai ser 0,8? É, ele perguntou a resistência, né? Uhum, tu fez que conta? U é igual a R vezes I, 0,4 dividido por 0,5. 0,4 dividido por 0,5 vai dar 0,8. Isso mesmo. 0,8 ohms. Muito bem, moça. Essa foi bem rapidinha. Teria conseguido ser minha ajuda, será? É, se eu lembrasse, né, que era resistência, sim. Agora eu não vou falar nada. Hum, tá bom. Ó, vamos ver se tu consegue sem a minha ajuda. O importante é tu fazer sem a minha ajuda. Tá Tá. pra ler? Tá. Uhum. Então, tudo bem, vou fazer. Vou deixar assim. Aqui é só as respostinhas mesmo, né? Então, tá aí. Agora tá melhor. A sua irmã tá viajando ainda, Maria?
Tá, ela tá no acampamento. Ah, que legal. Ô, professor, Oi. eu acho que eu não sei nenhuma equação que relacione. Ah, não! Peraí. Tem um negócio que usa a constante de Planck, não tem? Sim, tá aqui a constante de Planck, até por sinal. Ó. É, energia H vezes F, né? É, que tá aqui também, né? Isso, né? Hum, ok. Tem que saber essa constante de qual? Bem, ele deu, então acho que ele vai dar de novo, se precisar. É difícil decorar constantes, né? Ah, tá. Tá, calma. Calma. Aí, da letra C? Tu já fez a conta e deu C? Não, não dá C, não. Da letra D. Qual conta tu fez? Energia é H vezes F. É igual a 10 a 14, que é a frequência, vezes 6 vezes 10 a menos 34. Bem tranquila, né? Para uma questão de física moderna, eles poderiam ter pego mais pesado. É, não precisava ter botado a fórmula, né? É, né? Isso, Coisa isso, de boa. isso. Nossa, coisa mais tranquila. Fiquei até um tanto abismado. Nossa, esse aqui tem um enunciado desgraçadamente grande. Os caras meteram o Covid até na prova de física. Tá louco, velho. É gostar desse vírus. Dá para ir direto para as respostas? Tu queres ver as respostas? Uhum, Ah, meu Deus, também é outro monte de texto aqui. Não sei se tu vai conseguir ficar vendo tudo, tá? tá. Esses quadradinhos têm legenda? Ah, não, tem, tá no texto. Que questão bizarra, hein?
É a letra B, né? Quer Ah, ver? é por quê? Por que que é a letra B? É, Ah, você olha, ó, diz assim, em todos os dias úteis da semana, dias úteis são os ciclos. A energia, não, pelo menos 20% das pessoas permaneceram o tempo todo em casa. A ordenada é a fração das pessoas que saíram de casa. E tá tudo acima ou igual a 40%. Então, pelo menos 20% ficou em casa. Se 40% no mínimo saiu. E no máximo 80%, né? é aproximadamente, né, 80%. Mais ou menos. Isso. Aí é É bem. verdade. De E todas as opções, né? as outras estão erradas, eu acho. Uhum. Pode crer, é isso mesmo. As outras estão bem, umas afirmações bem absurdas, né? Uhum. Beleza. Para a última. Será a última, eu acho, não sei. Penúltima. Deixa eu só. Desculpa aqui atrapalhar, mas deixa eu pegar aqui. Beleza. Uhum. Micro. Tá. E aí, você sabe a equação que usa nessa? Não tem equação, né? Ele disse. É É fazer verdade, é só uma divisão, né? micrômetro é -6, Ah, né? meu, pensei que era uma coisa de lente. Até mais fácil do que eu pensei. Acho que eles pegaram muito leve nessa prova aí, hein? É, da quantidade de matéria que podia cobrar, né? Vai dar a letra E, né? É, meu Deus, cara. Que é isso? Pensei que ia ter que usar. Eu não li direito a equação, mas eu vi uns negocinhos ali de lente, né? Pensei que ia ter que usar a equação das lentes lá. Nossa, muito Até fácil. agora não caiu nada de ótica, de ondas, Verdade. né? Bem, caiu de ondas lá naquele de física moderna, mas não era bem ondas, né? Uhum. Aqui é campo magnético agora. Isso eu não sei fazer. Posso tentar, Não tem ideia? mas eu posso tentar entender, mas eu não sei nada de campo magnético. Ah, tem que estudar. Isso aí é o que pega as pessoas no vestibular. Vamos ver. Dois fios muito longos transportam cada um deles uma corrente elétrica de intensidade I, conforme indicado na figura. É uma partícula de carga Q, situada a uma distância R de cada um dos fios. Oh, pô, essa questão é barra pesada mesmo. Uma partícula de carga Q, situada a uma distância R de cada um dos fios, move-se com velocidade constante ao longo da direção Z. Módulo do sentido da força magnética atuando sobre a carga devido ao campo magnético produzido pelos fios. Bem, tem várias coisas que a gente pode pensar aqui, né? Uhum. Mas ele falou uma coisa bem importante, ó. Campo magnético produzido por um fio muito. Nossa, o cara deu umas dicas aí. Tem aproximadamente dada por isso aqui, tá? Então, essa é a equação do campo magnético de um fio, beleza? Uhum. Só que aqui a gente tem. Bem, ele quer saber a força magnética, né? A força magnética. Então, a força que uma partícula sofre, né? É aquela QVB, não é mesmo? Essa é a equação que uma partícula sofre. Então, para uma partícula sofrer força magnética, ela tem que ter uma velocidade. Em especial, né? Essa velocidade, ela tem que ser ortogonal. Bem, ela não pode ser paralela, melhor dizendo. Ela não pode ser paralela ao campo magnético, tá bom? Por isso que tem esse seno de φ aí. É o ângulo
entre o campo magnético e a velocidade. Se o ângulo for zero, ou seja, se a velocidade da partícula, no caso aqui ela está indo para cima, e o campo magnético também for para cima ou for para baixo, né? Mesma direção, é paralelo. E daí a força vai ser zero, tudo bem? Tá. Então, cuidado com isso. Agora, então, a gente tem que saber para onde que está apontando aí, né? O campo magnético. Porque o campo magnético ele vai ser dado pelos fiozinhos. E os fiozinhos eles têm, né, uma característica bem interessante aí, que é a regra da mão direita. Né? Então, se tu pegar o teu dedão e fazer o teu dedão indicar a corrente que passa no fio, os teus outros dedos eles vão indicar o sentido do campo. Então faz o seguinte, faz um joinha para a tela aí, tá bom? Faz um joinha para a tela. Tá fazendo um joinha para a tela? O teu dedão tá apontando para cima aí? Sim. Tá vendo que agora aponta os teus dedos, o resto dos 4 dedos da tua mão pro teu rosto, certo? Uhum. Então esse é o movimento que o campo faz. A esquerda aqui do fio, direção do campo pro teu rosto. A direita para dentro da tela, tá bom? Uhum. Fez sentido? Pra dentro da. Como assim? Tá indo em direção à tela, né? Aham. Tipo, aqui é um campo magnético vindo pro teu rosto. Aqui indo pra tela. Tá. Uhum. Beleza? Aqui a mesma coisa, só que agora o dedão é para baixo. Então a esquerda indo pra tela, a direita indo pro teu rosto. Ok? Ok. Então a gente nota que o campo magnético ali que está agindo sobre a particulinha é de fato perpendicular, né? Porque, vamos dizer assim, a partícula está indo para cima e o campo magnético está indo para dentro da tela. Né? Então a força que vai agir é uma força para outra dimensão ainda. Né? Uhum. Aqui a gente está para cima, aqui está para dentro, então ela vai ser ou para a direita ou para a esquerda. Essa força vai apontar ou para a direita ou para a esquerda, tá bom? Tá. Para descobrir isso vai depender de algumas coisas. A carga é positiva. Então agora tu vai ter que usar outra regra da mão direita, que é a regra da mão direita 1. Faz uma pistolinha aí com a tua mão. Uhum. Eu acho que é melhor eu ligar a câmera aqui, que é a primeira vez na história da humanidade, para eu te mostrar isso. Dá uma olhadinha aí, tá? Deixa eu arrumar aqui o negócio para eu aparecer. Acho que é o suficiente aqui. Bem, deixa eu ver se eu apareço aí. Ainda estão vendo seu vídeo. Será que eu tô aparecendo? Sim, estou aparecendo. Tá me vendo aí? Eu tô vendo a. Pera. A tela. Pera. Se tu Ai, clicar ali tô te em vendo. linha, beleza. Eu sou esse aí. Oi, vovó. Tá. Tudo bem, Maria? Tudo Então o bem. negócio é o seguinte, olha só. Tu vai ter que pegar tua mão direita agora, tá? Vai fazer isso. Beleza? Beleza. Para entender a regra da mão direita, tu tem que levar em conta que tu vai trabalhar com uma carga positiva. Para negativa, se fosse um elétron, seria diferente, tá? Tá. Então, agora a dica é o seguinte: o dedão, ele é o dedo mais forte, né? Uhum. Então, por isso que ele vai representar a força. Esse dedo indicador, ele é, pensa, uma pistolinha. Então, pá, a bala sai bem rápida, né? Então, ele indica a velocidade. E o dedo do meio, é o que sobrou, indica o campo, tá bom? Tá. Como ele está pedindo para a gente ali, basicamente, qual que é a direção da força, né? Agora a gente vai descobrir isso. Veja, velocidade para cima, certo? Sim. Campo indicando, apontando para o teu rosto. Faz aí também, tá? Campo apontando para o teu rosto, que nem na figura ali. Uhum. Se estamos falando de uma carga positiva, força para a direita. Força para a direita, direção positiva de X, beleza? Tá. Por isso que a resposta é E. Sacou? Mas onde é que tá que a força aqui é direita, professor? O dedão tá para a direita, Ah, tá. Uhum. né? Porque velocidade da partícula para cima, o dedo do meio tá apontando pro teu rosto, é o que é... Ah, tem um detalhe. Falei besteira, esquece, esquece. O campo ele tá apontando para a tela, né? Desculpa.
O campo ele tá apontando para a tela. Ele é esse... Bem, o que... Tá vendo a figura ali? Sim. Bem, tá vendo que tem um xizinho, né? A Uhum. dica para tu lembrar sempre o que significa o xizinho é pensar numa flecha. Se tu atacar uma flecha, tu não vai ver o rabinho da flecha? Sim. E a flecha não tá se distanciando quando tu vê o rabinho dela? Uhum. A mesma forma o campo. Ele tá indo para frente, para dentro da tela, ok? Tá. Velocidade para cima, então, na verdade, né, força para esquerda, beleza? Uhum. Entendi. Concluiu a mesma coisa que eu? Sim, aí esse dedo do meio tá apontando o quê? É É o campo adentro, né? o Tá dentro da campo tela. sentido negativo do X. Do Z, no caso, né? Hã? É. Hum. Ó, tá, vamos de novo por pouco, vai, aos poucos. Eu quero descobrir o sentido da força, certo? Então a velocidade é para cima. Isso tá bem claro, né? Sim. Isso. Uhum. Agora o campo magnético, ou ele vai ser em direção para a tela ou em direção para o rosto. Para a tela ou para o rosto, para a tela ou para o rosto, né? É isso. Sim. O campo magnético, a gente está vendo que ele está entrando na tela ali na nossa figura, certo? Verdade. Verdade. Então, para a tela. E a força aqui está apontando para a esquerda. Você está Uhum. fazendo a mesma coisa que eu aqui. É meio ridículo, né, fazer isso. Mas é o jeito, tá bom? Tu vai ver que a força, que é o teu dedão, ele tá apontando para a esquerda, não é mesmo? Uhum. Isso. Então, por isso que a resposta é D, na direção menos X. A resposta é menos X. Mas é que tu falou errado, tu falou campo. É a força que é pro menos X, ok? Tá. Ele tá pedindo ali, ó, o módulo e o sentido da força. Da força. Então tu tem que, não pode confundir. Campo é uma coisa, força é outra, beleza? Tá bom. Então tá Uhum. bom, ó. Velocidade para cima, campo para dentro. Por consequência, se for uma partícula positiva, força para a esquerda em X. Então, resposta D. Beleza? Beleza. Então tá bom. Conseguimos fazer a prova toda. A gente passou um pouco do tempo, mas não tem problema. Hum. Obrigada, viu, professor? Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.